Muito bem, queridos. Bom dia mais uma vez. Saúde a todos. Você muda. Reaviva a tua igreja, Senhor. Batiza-nos com o teu Santo Espírito. Tudo que nós viemos fazer aqui seja somente para celebrar o teu nome, Senhor. Fica conosco, perdoa nossas faltas, aumente nossa fé. Guia, Senhor, pela via da justiça, por amor do seu nome. E derrama sobre nós, Senhor, mais uma vez. Batiza no teu Santo Espírito. Obrigado por tudo e cria em nós um coração puro, um espírito reto. Não retire de nós o teu Santo Espírito, mas coloca dentro de nós, Senhor, o desejo cada dia fazer a tua vontade e nos dá um coração puro e um espírito reto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai de amor e bondade. Louvado e exaltado será sempre seu nome, Pai. Agradecido estou pela noite que passei. E agora estamos aqui, Pai, na tua presença. Primeiro para te agradecer todas as bênçãos, Pai. Até aquela que a gente não percebeu ainda. Mas também para te pedir pelos pedidos do varal, Pai. São tantas as necessidades, Pai. São tantas enfermidades, acorrentados pelo vício, dominados pelas emoções, Pai. Pai de amor e bondade, esteja com todos, Pai, cada um, ali, cada intenção de cada coração, de cada intercessor também, seus familiares. Pai de amor e bondade, continua conosco, Pai, nesse dia que é misterioso para nós. O Senhor conhece o fim desde o começo, Pai. Nos abençoe com o seu poder curador, com sua proteção e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, Pai, na tua presença, nós estamos aqui, Pai, porque nós somos teus e te agradecemos, porque até aqui tu tem nos ajudado. Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar as pessoas enfermas, ó Pai, da nossa igreja, da família, amigos, nos hospitais, ó Senhor amado. Eles esperam o teu toque, porque o teu toque tem poder, tem cura. Visita cada enfermo, Pai, nesta madrugada, aliviando suas dores, sofrimentos. Tu é o nosso médico, Senhor, médico dos médicos, em Ti confiamos. Entra com a providência na vida dos teus filhos que estão enfermos, ó Pai. A enfermidade, quando chega, ela traz, ó Pai, tristeza, ela traz desconforto, mas, Senhor Deus, Tu é especialista na cura, no alívio. Nós confiamos todos os enfermos nas tuas mãos. Amém, Senhor. Tu sabe como atender esta oração. Nós esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Obrigado, Irmê. Obrigado, Nilda. Obrigado, Elisama. Deus abençoe. Pode fechar os áudios, por gentileza, tá bom? Muito bem, nós vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para, junto com alguém, também estar apresentando a sua petição, ok? Você terá 10 minutos. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos, tá bom? Que será liberado a partir desse momento. Muito bem, estamos de volta. Aproveitaram aí com boa qualidade esses 10 minutinhos? Você vê, observe que ele passa rápido, mas dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Nós vamos para a nossa reflexão desta madrugada. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Quero saudar com alegria meu irmão André Barreto, sergipano. Um abraço, André. Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Muito bem, acharam? Vamos orar? Pai querido, nosso bondoso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos encontramos despertados nesta manhã de sexta-feira e aqui estamos juntos, Senhor Deus, com um único propósito, buscar a Tua presença nas primeiras horas deste novo dia. Já está amanhecendo, já está clareando, e assim como o dia está nascendo, Senhor, um novo sol, um novo dia, pedimos que o Espírito Santo venha nascer cada minuto dentro de cada um de nós.
Que a tua palavra frutifique nesse momento, Senhor. Que possamos crescer no conhecimento da mesma e viver a tua palavra, Senhor. Necessitamos da unção do teu Espírito. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos acordados. Agora, Senhor, nos mantém vivos na tua presença, para que no decorrer deste dia, todos nós sejamos orientados, direcionados, guiados pelo teu Santo e bom Espírito. Ao meditar na tua palavra, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a mesma frutifique em cada um de nós. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Evangelho de João, capítulo 21, nós encontramos essa narrativa quando Jesus aparece ali aos discípulos, 7 deles, na verdade. Veja que o verso 1 começa dizendo: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. João, então, começa a apresentar a forma como Jesus se apresenta. Aqui, quando ele fala depois disto, se você voltar um pouquinho, você vai ver que os discípulos, Jesus aparece aos discípulos, aparece a Madalena, ele fala da incredulidade de Tomé, ele fala do objetivo deste evangelho, depois ele aparece novamente aos discípulos, então João fala depois disto. Depois desses episódios, estavam juntos ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. João deixa claro quem é que estava ali com Jesus. Eram pessoas conhecidas de Jesus e conhecidas deles. A primeira lição, queridos, que nós extraímos desse verso aqui é que nós somos conhecidos de Jesus. Ele nos conhece muito bem pelo nosso nome, pela nossa característica, pelo nosso nascimento. Ele sabe quem somos nós. E depois disso, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Nós sabemos que os discípulos, eles eram pescadores. A maioria deles eram homens ligados ao mar, homens que viviam da pescaria. Não tinha lá muito, com exceção de alguns aqui, mas a maioria deles eram pescadores. E vejam que Pedro diz assim: vou pescar. E os outros disseram: vamos também com você. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, esses homens passaram 3 anos e meio na companhia de Jesus. Eles presenciaram coisas extraordinárias. Eles foram testemunhas oculares de acontecimentos que impactaram a vida dessas pessoas e de quem estava ali ao redor. Os fariseus, os líderes de Israel, os romanos, as nações que vieram para ouvir e ver Jesus, esses homens testemunharam todo o sacrifício de Cristo, testemunharam a morte de Jesus, não viram Jesus ressuscitar, mas viram Jesus ressuscitado, estiveram com Jesus. Mas vejam, parece que nada dessas coisas impactaram, ou seja, mudaram a mentalidade desses discípulos, porque uma vez que eles presenciaram tudo isso, uma vez que eles foram orientados, advertidos por Jesus, esses homens voltaram a fazer o que costumavam fazer. E vejam, irmãos, uma vez que você e eu nos encontramos com Jesus, não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Não dá para continuar vivendo da mesma maneira. João capítulo 21. Esses homens voltaram à velha vida. Aonde Jesus chamou esses homens? Jesus convidou esses homens para serem seus discípulos, para segui-lo. Segue-me. Todos eles Jesus chamou para segui-lo. Todos. E o que é que eles faziam antes de ser chamado por Jesus? Eles eram pescadores. Isso mostra para mim e para você, queridos, que quando nós perdemos o foco daquilo pelo qual Deus nos chamou, nós voltamos a ser quem éramos antes.
nós podemos voltar a fazer as coisas que fazíamos antes. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles voltaram a viver a velha vida, a pescar. Isso aqui faz com que você e eu entendamos, irmãos, e possamos até refletir um pouco mais, que o próprio Jesus fala que quem põe a mão no arado não pode o quê? Não pode voltar para trás, não pode olhar para trás, não pode retroceder. Tanto é que Paulo fala no livro de Hebreus que ele não se agrada dos que retrocedem. Mas os discípulos viveram tudo isso, viveram a cena do Calvário, viveram o sofrimento de Cristo no Getsemane, viveram a crucifixão, testemunharam tudo isso, e mesmo assim, depois que Jesus aparece para eles, depois que Jesus se identifica, eles ainda voltam a fazer o que estavam acostumados a fazer. Deus não nos chamou para voltar atrás, queridos. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dele, para avançarmos na obra de Deus. Pedro influenciou os demais. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Os outros disseram a mesma coisa: nós vamos com você, vamos voltar à velha vida, vamos voltar a ser quem éramos antes. Eles esqueceram. Mas vejam, o verso 4 diz: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Aqui tem uma outra lição interessante, irmãos. Quando você perde o foco, quando você perde a noção do seu chamado, quando você perde o objetivo da sua vida ao lado de Cristo, você deixa de conhecê-lo. Você perde a noção de quem é Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Não reconheceram que era ele. Perguntou então Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam não. Eles responderam porque foi natural. Eles não responderam porque era Jesus. Irmãos, eles ficaram com a sua visão deturpada de tal maneira. Eles não entenderam nada do que aconteceu ali durante 3 anos e meio, principalmente no Getsemane, principalmente ali na cruz. Eles não reconheceram de tal maneira que quando Jesus aparece e fala, eles não reconhecem quem é Jesus. Filhos, Jesus mais uma vez usa a expressão carinhosa. Jesus, ele nos vê como seus filhos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, ao mesmo tempo que ele é o nosso criador, nosso sustentador, o nosso mantenedor. Então Jesus lhe dá uma ordem: lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, aqueles homens eram acostumados ao mar. Eles eram acostumados ao mar. E eles passaram um bom tempo ali, não pegaram nada, não estavam tão distante, eles estavam próximos. Não reconheceram Jesus fisicamente, não reconheceram a voz de Jesus. E Jesus deu uma ordem: lancem a rede. E fizeram isso. E diz o texto que eles não conseguiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. E algo acontece, no versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A impressão que tem é que Jesus não amava os demais, mas aqui é uma forma de Jesus dizer, o próprio João, né? Esse João que escreveu o livro de João, o Evangelho, é o mesmo que colocava a cabeça ali no ombro de Jesus, quem escreveu o livro do Apocalipse. Ele disse: olha, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mais uma vez, Pedro precipitado. Lembram quando ele vê Jesus andando sobre as águas? Ele, mais uma vez, ele vai ao encontro. Dessa vez, ele não foi andando, ele foi nadando. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados, cerca de quase 100 metros de distância. 95, 96 metros. Estavam na beira da praia praticamente. E Jesus, queridos, já haviam preparado tudo. Ao saltarem da terra em terra,
Viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Mais uma vez, a palavra de Deus mostra para mim e para você, queridos, que Jesus é quem provê todas as coisas. Ele jamais iria imaginar que iriam chegar na praia e iria encontrar uma fogueira com brasas, peixes e pães. Não pensaram nisso, jamais eles iriam imaginar isso. Jesus sempre, queridos, vai prover o que nós precisamos. Mesmo quando não tem peixe na rede, mesmo que você não consiga fazer o que deseja fazer, Deus sempre vai prover as nossas necessidades. Todas elas, tanto físicas, materiais e também espirituais. Então disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantas, a rede não se rompeu. Pedro volta para ajudar. Aqui tem uma outra lição interessante para mim e para você. Não deixe seus irmãos sozinhos no barco. Não pule do barco, queridos. Jesus, ele vai estar nos esperando em um porto seguro, mas ele quer que você e eu voltemos para o barco e ajude outros a chegarem onde você chegou, ou aonde você pretende chegar. Jesus pediu aos discípulos trazer alguns peixes, pediu aos discípulos, e Pedro voltou para ajudar. Irmãos, há muitas pessoas que precisam ser ajudadas a chegarem ao porto seguro, a chegarem onde estão Jesus. E você foi convidado por Jesus para isso. Não apenas para ouvir mensagens maravilhosas em nossos congressos, nos cultos, nas igrejas, aqui na madrugada. Uma vez que você se alimenta, agora é hora de você ajudar outros a chegarem, a puxarem o barco dos nossos irmãos, a entrarem no barco junto com eles e garantir para ele, olha, aquele que está lá na praia nos esperando é Jesus. Isso trouxe conforto aos discípulos e eles chegaram, trouxeram os peixes. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Irmãos, no versículo 12 disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Uma vez que chegarmos no nosso porto seguro, onde Jesus está, e você sabe qual é o nosso porto seguro. Você sabe o que nós almejamos, nós sabemos o que almejamos. Almejamos chegar na pátria celestial. Para isso, amigos, não pule do barco. Ajude outros a chegarem. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai prover tudo o que nós precisamos para chegar até lá. O que Ele espera de mim e de você é que não venhamos a desistir, não retroceder, irmãos. Não voltar a fazer as coisas que fazíamos antes. O Senhor espera que você e eu tenhamos intimidade de tal maneira com Ele que quando Ele falar, você conheça a sua voz. Quando Ele se apresentar, você possa reconhecê-lo. É o Senhor, como disse João. E finalizando, no versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde e comei. Não, nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Você conhece o Deus que você serve? Você sabe quem é Jesus? Quando ele se aproxima de você, quando ele chama por você, você sabe que é ele. Eu me lembro de uma história que o pastor Davi Neres, quando esteve aqui no distrito, ele contou essa história. Eu nunca esqueço dela. Ela é interessante. Ele conta que, eu acho que eu já até contei essa história aqui para vocês, mas permita-me repeti-la. Ele conta que houve um concurso em uma cidade do interior, uma cidade pequena, um pouco mais de 30 mil habitantes, e o concurso era para premiar quem recitasse melhor o Salmo 23. E foi aberta a inscrição para todo tipo de pessoas, quem quisesse participar, desde o simples homem semi-analfabeto ao prefeito da cidade. Todos eram convidados. E foi grande a quantidade de pessoas que se inscreveram para esse concurso para recitar o Salmo 23. Então foram recitando, chegou o dia do concurso, passaram um tempo ensaiando,
Até que chegou o dia do concurso e foram para um ginásio da cidade. O ginásio estava lotado, irmãos, muita gente. E quando eles chegaram lá, já havia uma seletiva, foi selecionados os melhores. E toda vez que alguém recitava o Salmo 23, ele era ovacionado, era aplaudido, era assovios, era gritos. E aqueles que recitavam o salmo, eles iam para uma sala especial esperando que os outros também terminassem para dar o resultado final. E assim foi um a um. Até que chegou a vez de um homem simples, um homem bem simples do campo, e ele começa a recitar o Salmo 23. E aqueles que haviam recitado antes deles estranharam que havia um silêncio, ninguém, não havia barulho, não havia assovios, não havia aplausos, não havia gritos. Então eles saíram para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram, eles viram um auditório com mais de 5.000 pessoas chorando. Todo mundo estava chorando. E aquele homem simples recitando o Salmo 23. Quando ele concluiu a sua parte, quando ele terminou de recitar o Salmo 23, ele saiu e foi em direção à sala onde os outros estavam. Só que eles saíram para ver o que estava acontecendo. E quando ele foi passando, as pessoas perguntaram: Rapaz, o que foi que você fez? Olha, essas pessoas estão chorando. O que foi que você fez com essas pessoas? Nós recitamos o salmo, fomos aplaudidos, assovios, gritos. Você fez o quê? Está todo mundo chorando. Nós conhecemos o Salmo 23. O que foi que você fez? Então aquele homem bem simples respondeu: Vocês conhecem o Salmo 23. Eu conheço o pastor do Salmo. Queridos, você conhece o Deus que você serve? Quando ele chama pelo seu nome, você sabe que é o Senhor? Aqui, queridos, eles não ousavam perguntar nada porque eles sabiam quem era o Senhor. Eu diria mais, eles ficaram envergonhados por duas razões. Primeiro, porque todos abandonaram Jesus, todos traíram Jesus, todos negaram Jesus. Segundo, Jesus, eles sabiam que era Jesus, mas o que eles estavam mais envergonhados é porque, a princípio, eles voltaram a fazer tudo o que eles faziam antes. Logo depois da ressurreição, Jesus havia se apresentado para eles e eles não se ousavam dizer nada porque estavam envergonhados, sabiam que era o Senhor. E o versículo 13 diz: Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição do dentre os mortos. Essa era a terceira vez, queridos. E a pergunta que eu faço, às vezes eu fico questionando, Elisama, o que fez com que esses homens desistissem tão rápido de Jesus? Para voltar a fazer tudo o que eles faziam antes? Voltaram a pescar, irmãos. Jesus havia se apresentado 3 vezes para eles. E mesmo assim, eles voltaram a viver a vida normal. O que levaram esses homens a isso? Aqui traz uma lição para mim, para você, bem interessante, irmãos. Não importa o que aconteça na sua caminhada cristã, não se dê o luxo de retroceder. Jesus sabe exatamente o que nós fazemos, o que nós vivemos. O Senhor sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Ele sabe que muitas vezes fracassamos, mas Ele dá um conselho para mim, para você. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, será salvo. Os discípulos se decepcionaram por alguma razão e voltaram a fazer tudo o que eles faziam antes. Depois disso, irmãos, Jesus interroga os discípulos e, de um modo especial, interroga Pedro. 3 vezes ele faz a mesma pergunta para Pedro: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sabe por quê, queridos? Porque essa foi as vezes que Pedro negou Jesus 3 vezes. E ao negar Jesus, queridos, os discípulos, todos eles, perderam a confiança em Pedro, perderam aquela segurança de um líder que era Pedro, e um líder carnal, queridos, a tendência dele é fracassar. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro abre a boca e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor.
Jesus sabe que nós o amamos, irmãos. Mas o amor que Jesus espera de mim e de você não é o amor do primeiro Pedro, mas do segundo Pedro. Porque quando você ama como o segundo Pedro, queridos, acontece exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele agora morre por Jesus. Você sabe a história. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Depois de ver Jesus ressuscitado, 3 vezes Jesus aparece para ele. Ele não reconhece Jesus. Somente depois, queridos, de uma verdadeira confissão, é que Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Tu sabes que eu te amo. A mensagem desta manhã, queridos, é uma reflexão para mim e para você. Você não tem motivos nenhum para voltar atrás. Nenhum, irmãos. Nós não temos motivos nenhum para retroceder. Mesmo que o barco encha de água, ele não vai afundar, não, amigos. Jesus estará lá no porto seguro nos esperando. E durante toda a nossa caminhada até o céu, amados, até a volta de Jesus, fiquem tranquilos, Jesus vai prover tudo o que nós precisamos. Passaremos por dificuldades e serão grandes as dificuldades, mas acredite, irmãos, Jesus estará ao nosso lado. Ele vai nos conduzir, ele vai nos ajudar a chegar até onde ele deseja que cheguemos. O que ele não quer é que você desista dele. Ele não quer que você volte atrás, ele não quer que você abandone o barco. Ele quer que você deseje, ele deseja que você esteja exatamente onde você está agora, ao lado dele. Então, que você e eu possamos permanecer ao lado de Jesus, custe o que custar. Passe o que tiver que passar, queridos. Não retroceda. Avance. Se cair, queridos, levante. Você precisa levantar. Não olhe para trás. Nenhum de nós somos convidados a olhar para trás, pelo contrário. Nós somos convidados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E o meu desejo nesta manhã, querido, em nome de Jesus, é que você e eu possamos estar sempre ao lado de Jesus. Fique do lado dele. Você quer permanecer com Jesus? Não desista, irmãos. Permaneça firme ao lado dele, acompanhando o barco, porque chegaremos ao porto seguro, sem dúvida nenhuma, ao lado de Jesus. Amém, queridos, que você e eu possamos estar sempre onde Jesus está. E Jesus vai estar aonde você o colocar. Que ele ocupe o trono do nosso coração, que ele seja o Senhor da nossa vida. E lembre-se, amados irmãos, você não tem motivos para desistir de Jesus. Nenhum motivo, irmãos. Acredite, vale a pena permanecer ao lado de Jesus. Sem dúvida nenhuma, vale a pena. E quando você estiver aflito, com seu coração angustiado, achando que não vai dar certo, não acredite nisso, irmãos. Jesus vai estar do seu lado. Ele vai estar nos esperando no porto seguro. É para lá que nós estamos indo. Permaneça dentro do barco. Ele pode até se encher de água, mas ele jamais vai afundar. Deus abençoe você ao longo deste dia, o dia de preparação, para quando receber o sábado do Senhor, possamos receber o sábado com alegria. Fiquem todos na paz, louvamos o teu santo nome e bendizemos ao Senhor por tua graça e por tua misericórdia. Vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo, nosso querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela manhã de bênçãos, por ter nos acordado, Senhor. Já estamos sendo abençoados por Ti. Acordamos, amanhecemos o dia. E aqui estamos nós na Tua presença. Conceda-nos, ó Deus, a alegria de continuarmos ao Teu lado. A despeito do que possa acontecer, que possamos permanecer ao lado do Senhor. Ajuda-nos a termos uma vida de plena comunhão com o Senhor, para conhecermos a Tua voz, reconhecê-lo quando o Senhor estiver se aproximando, e vivemos, ó Pai, sempre na certeza de que o Senhor estará ao nosso lado. Tenha misericórdia de nós, perdoa-nos dos nossos pecados, dá-nos a Tua paz, enche-nos, como diz a Tua filha Elisama, enche-nos da alegria da Tua salvação. Cuida de nossa família, Senhor. Traz o nosso povo para perto do Senhor. Salva a nossa família, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Muito obrigado pelas bênçãos, Senhor, que já recebemos e pelas que iremos receber ao longo deste dia. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Fiquem todos na paz, um grande dia, um ótimo dia. Deus abençoe a todos vocês.